Vamos então agora conversar sobre o Mercúrio na casa 9, a casa de Sagitário, uma das casas de Júpiter. Então vamos lá. Bom, o Mercúrio na casa 9, ele é um Mercúrio que, em se tratando de casa, ele está exilado, né? Dentro da astrologia, a gente vai dizer que ele está exilado porque a casa dele é a casa 3. Uma das casas, né, a 13 e a 6. Então, quando ele está na casa 9 ou na casa 12, que são as casas opostas da 13 e da 6, ele está fora de casa, tá? Isso é negativo? Não, de nenhum modo. De nenhum modo é negativo. Pelo contrário, o Mercúrio de casa 9 são pessoas, assim, extremamente inteligentes e eu diria que extremamente autodidatas. Por quê? Porque o Mercúrio de casa 9, eu trouxe aqui um exemplo de um Mercúrio em Virgem, a 29 de Virgem na 9, e um Mercúrio em Câncer. A pessoa com Mercúrio de casa 9, ela vai querer aprender coisas, ela vai querer estudar sobre assuntos que quando ela olha para o entorno dela, não vai estar ali. Diferente de um Mercúrio de casa 13. O Mercúrio de casa 13, aquilo que ele quer aprender, tá ali. Ele encontra material no entorno dele, ele encontra contatos que sabem sobre aquilo. O Mercúrio de casa 9 não. Por diversos motivos, cada um pelos seus motivos. Pode ser porque é um assunto muito específico, diferente, que não tem material de fácil acesso. Pode ser porque ele quer estudar algo numa língua específica. Pode ser muita coisa, tá? Mas o Mercúrio de casa 9 são pessoas que elas têm que buscar aquele conhecimento, sabe? Elas têm que ir atrás, elas têm que. Elas são autodidatas, ponto. São pessoas autodidatas, são pessoas que realmente elas vão se empenhar na busca para encontrar aquilo que elas desejam estudar, que elas desejam aprender, que elas desejam conhecer. E elas conhecem. E elas conhecem. Então, a casa 9, o Mercúrio na 9, ele está falando aqui de alguém que tem um raciocínio muito amplo, tá? São pessoas assim que elas veem diversas possibilidades, diversos caminhos que elas podem seguir. E a casa 9, ela é uma casa que vai falar muito de fé, de religião, de filosofia, tá? Assim, de filosofia de vida mesmo. Ela vai falar dos mistérios da vida, do desconhecido. É uma casa também misteriosa, mas é misteriosa nesse sentido de sempre tem mais para eu conhecer. A busca nunca termina, o caminho nunca termina. Não existe um destino final. Então, o Mercúrio de casa 9, ele vai sempre ter uma sensação de que ele não aprendeu tudo que ele tem para aprender, sempre tem mais, e ele sempre vai ter que buscar. Ele sempre vai buscar. É uma casa muito forte. O Mercúrio de casa 9 é um ponto muito forte de pesquisa, sabe? Da infinitude mesmo. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para ler, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para conhecer. E o mundo de uma pessoa que tem o Mercúrio de casa 9, ele é ampliado sempre, ele gira em torno do conhecimento. Conhecimento, são pessoas assim que amam o conhecimento, elas amam falar sobre aquilo que elas gostam de falar, sobre os assuntos que interessam elas. Sim, Mercúrio de casa 9 é um posicionamento aqui bem relacionado a pessoas que ensinam, a professores, sim, mas ao mesmo tempo eternos aprendizes, tá? O Mercúrio de casa 9 é um eterno aprendiz. Eterno. Só que é diferente. Na casa 3 também. Só que na casa 3 é aquilo que eu falei. Na casa 3 ele é um eterno aprendiz. É mais confortável para ele estar nesse lugar de eterno aprendiz. Na casa 9 não. Porque na casa 9 eu fui atrás de muita coisa e eu conheci muita coisa e eu aprendi muita coisa e na casa 9 eu ensino muita coisa.
A casa 9 ela já dá esse lugar de ensino para a pessoa que tem o Mercúrio aqui. A pessoa passa as informações adiante. Só que no momento que ela passa as informações adiante, ela vai ter uma reação. Ela vai receber outras informações em troca e ela vai se dar conta de que ela também está aprendendo o tempo inteiro, 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 inteiro. Então são pessoas assim que quando elas isso fica claro para elas, esse lugar de eu nunca vou chegar num lugar de que acabou, aprendi tudo que tinha para aprender e agora eu só vou ensinar. Ou sabe, não, é eterno, 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 eterno. Isso estabiliza o Mercúrio de casa 9. Essa consciência estabiliza o Mercúrio na casa 9. E aí, nossa, assim como a casa 5, assim como a casa 1, é Mercúrio de liderança, são líderes, são extremamente criativos, sabe? Que não tem medo de ter ideias. Nossa, o Mercúrio de casa 9, ele tem ideias assim, sabe? Nossa, ele vai conversar muito com o Mercúrio de casa 11. O Mercúrio de casa 11 também tem ideias, assim, ele é muito visionário, né? Quando a gente chega lá, a gente vai ver. Aqui na casa 9 não é tão relacionado a questões futuras. Eu diria que não, eu diria que é bem presente mesmo. É assim, eu estou vendo uma situação que ela poderia crescer mais, ela poderia expandir mais, ela poderia ser melhor. O que que eu posso fazer agora para melhorar isso? Então, o Mercúrio de Casa 9, ele trabalha muito melhorando, expandindo, crescendo os projetos, as ideias, aquilo que já, sabe, que já está sendo executado, ele consegue ampliar, ele consegue melhorar, ele consegue expandir, ele consegue enxergar de uma maneira que vá dar mais frutos, que vai trazer mais colheita. E aí, claro, a depender do signo que ele se encontra e com quem que ele conversa e outros aspectos do mapa, vai tendo vai tendo matizes diferentes, tá? Mas aqui, por exemplo, o Mercúrio em Virgem, nossa, 29 de Virgem, conversando com Urano, conversando com Plutão, é um Mercúrio aqui que tem ideias grandiosas, é grande, sabe? Então ele olha, o Mercúrio de Casa Nova, ele olha para algo e ele pensa como isso pode ser melhor, como isso poderia crescer, como eu poderia transformar isso em algo que vá alcançar mais pessoas, mais pessoas. Porque o Mercúrio de Casa 9, ele tem ideias, e aí é isso, é fogo, né? Casa 9 é fogo, é elemento fogo. Ele aposta muito nas ideias dele, ele confia muito nas ideias que ele tem. E ele quer que isso chegue a mais e mais e mais pessoas. Então ele sempre vai querer aumentar aquilo que já existe, aquilo que já está. E claro, ele vai ter o desafio de entender que tem coisas que não merecem esse olhar. Não, isso aqui não é para aumentar, para crescer, isso aqui é para ficar como tá. Porque se eu tentar aumentar, se eu tentar crescer, se eu tentar expandir, não vai funcionar por diversos motivos. Então ele vai ter esse desafio de entender que não é tudo que dá para fazer isso. Porque o raciocínio de um Mercúrio de Casa 9 é sempre esse. Ele vai querer expandir tudo, sim. Sim, sempre. Sempre. Como que. E aí é isso. Como que eu posso chegar em mais pessoas? O que que eu preciso fazer para? Então ele vai estar sempre se especializando, sim. E é aquilo que eu falei. Quando esse Mercúrio aqui ele entende que ele é um eterno aprendiz também, ele vai estar sempre se especializando. Ele vai estar sempre. São pessoas que podem falar muitas línguas. Ele vai estar sempre pensando que ele pode saber mais, ele pode chegar a mais pessoas, ele pode se tornar mais acessível, ele pode. E ele pode, a casa 9 é uma casa de poder.
Ele pode e ele realiza mesmo, né? Então, é um Mercúrio aqui também extremamente criativo, e líder, assim, no sentido de ensino. E ele ensina mesmo, tá? É diferente do Mercúrio de casa um ou do Mercúrio de casa 5, que são outros tipos de liderança. São outros tipos. O Mercúrio de casa um ele é um Mercúrio mais de comando. O Mercúrio de casa 5 ele é um Mercúrio mais é, que faz as coisas junto e faz o outro perceber que ele pode fazer, ele passa muito, sabe? Ele compartilha muito com o outro aquele lugar ali de líder, de comando, né? O Mercúrio de casa 9 ele ensina. E ele não tem medo de se colocar nesse lugar. Não que o Mercúrio de casa 1 e de casa 5 tenham medo, é que são funções diferentes, tá? Mas o Mercúrio de casa 9 ele realmente ele entra facilmente nesse lugar de eu sei sobre isso e eu vou te ensinar sobre isso. O que tu vai fazer com isso, aí já o Mercúrio de casa 5 é um Mercúrio que se preocupa mais com isso. Tá? O Mercúrio de casa 9 não. O Mercúrio de casa 9 ele vai passar o conhecimento adiante. E ele vai entrar nesse lugar de ter o conhecimento mesmo, porque ele tem. E ele vai passar isso adiante. A função dele é passar o conhecimento adiante. E ele passa. Então, é isso que eu queria compartilhar com você sobre o Mercúrio na 9. E na sequência, a gente vai falar sobre o Mercúrio na casa 10.